Olá! Hoje o nosso papo é sobre um tema bem sério, a saúde da nossa democracia. Por todo o mundo, sistemas que pareciam super sólidos estão, agora, muito pressionados. Mas o que está acontecendo de verdade? É isso que a gente vai investigar hoje, as causas, os sintomas e para onde essa crise toda pode nos levar. Essa frase do David Runciman nossa, ela é perfeita para começar a nossa conversa. Ela mostra que a crise da democracia hoje é diferente. Não é mais aquela coisa de um tanque na rua, um evento que marca um antes e um depois. Pelo contrário, é um processo lento, uma erosão que vai acontecendo aos pouquinhos, quase sem a gente perceber, ali, nas sombras. Exatamente. O ponto central é esse. A gente está falando de um definhamento, não de uma explosão. E para entender esse fenômeno, nossa análise vai seguir a lógica de um diagnóstico, tipo um diagnóstico médico mesmo. Primeiro, a gente vai olhar os sintomas, aquilo que está visível. Depois, vamos investigar as condições mais profundas que permitem que isso aconteça. E, para fechar, vamos analisar um caso específico para ver como essa engrenagem toda funciona na prática. Então vamos lá! Começando pela parte mais aparente do problema, os sintomas que mostram que algo definitivamente não vai bem. E um dos principais sintomas é, sem dúvida, a ascensão do populismo. Agora, o que é fundamental entender aqui é a lógica por trás dele. Não se trata só de políticas populares, mas sim de uma estratégia que transforma a política numa luta do bem contra o mal. De um lado você tem o povo, que é puro, autêntico. Do outro, uma elite política, econômica, cultural, que é sempre vista como corrupta e traidora. E essa mentalidade de nós contra eles acaba tornando o debate e a negociação, que são a alma da democracia, praticamente impossíveis. E essa lógica aparece num discurso bem específico. O líder populista se coloca como a única e verdadeira voz do povo. Isso vira uma justificativa para atacar qualquer instituição que limite seu poder, como a imprensa livre ou um judiciário independente. O objetivo é bem claro: criar um canal direto entre o líder e o povo, passando por cima de todas as regras e proteções da democracia. Mas, claro, esses sintomas não surgem do nada, né? Eles precisam de um terreno fértil para crescer. Então, vamos agora para a condição que alimenta essa crise: o profundo descontentamento econômico. Por muito tempo, existiu a crença de que capitalismo e democracia caminhavam juntos, gerando crescimento para todo mundo. Só que, como as fontes apontam, lá pelos anos 80, alguma coisa mudou. Políticas de desregulamentação, privatizações e a aposta no mercado totalmente livre começaram a criar um desequilíbrio. A economia continuou crescendo, sim, mas essa riqueza já não era mais distribuída de forma equilibrada. E essa pequena fórmula aqui ilustra o porquê de forma brilhante. É a ideia central do economista Thomas Piketty. O R é a taxa de retorno do capital, ou seja, lucros de investimento, juros. O G é a taxa de crescimento da economia real, dos salários. Quando o R é maior que o G, significa que a riqueza de quem já tem dinheiro cresce mais rápido do que a economia como um todo. O resultado? Uma concentração brutal de renda no topo, o que, claro, alimenta a desigualdade. E é aqui que a gente conecta tudo com a política. Quando uma parcela enorme da população sente que o sistema não funciona mais para ela, que as oportunidades estão sumindo e a desigualdade só aumenta, a confiança nas instituições democráticas, bom, ela despenca. Essa frustração toda cria um vácuo, um espaço que os movimentos antissistema ficam mais do que felizes em ocupar. Então, o cenário é esse: uma população frustrada e com raiva. Mas como essa raiva é canalizada e vira uma força política? Isso nos leva à arma usada para explorar essa vulnerabilidade: o Manual da Pós-Verdade. Olha, pós-verdade não é só mentir, é mais do que isso. É uma estratégia pensada para fazer com que os fatos se tornem irrelevantes. O objetivo é criar um ambiente em que aquilo que parece verdade ou que a gente sente como verdade tenha mais peso do que a realidade objetiva. É uma ferramenta poderosíssima para minar qualquer debate racional, que é, no fim das contas, a base da democracia. As fontes que analisamos chamam esses estrategistas de engenheiros do caos. E eles não estão só fazendo campanha, eles estão tocando uma verdadeira guerra de informação. Primeiro, usam tecnologia para mapear os medos e as inseguranças das pessoas. Depois, bombardeiam essas mesmas pessoas com desinformação e teorias da conspiração feitas sob medida para dividir. E, por fim, atacam as fontes confiáveis de informação, como a ciência e a imprensa, criando uma bolha onde a narrativa deles se torna a única verdade. Vamos ver agora como tudo isso se desenrola num caso real. Vamos analisar a tempestade política no Brasil.
um lugar onde todas essas tendências globais se encontraram de uma forma bem dramática. A redemocratização do Brasil em 1988 foi um momento de enorme esperança, mas a instabilidade não demorou a aparecer. O governo Collor, por exemplo, ficou marcado por medidas econômicas muito drásticas, como o confisco da poupança, que abalou a confiança de milhões de brasileiros. No fim, o governo terminou num escândalo de corrupção e no primeiro impeachment da nova república, deixando uma cicatriz bem profunda na confiança da população com o sistema político. Já a década de 90 trouxe a estabilidade que todo mundo queria com o Plano Real, que finalmente conseguiu domar a hiperinflação. Foi uma vitória gigantesca. Ao mesmo tempo, no governo de Fernando Henrique Cardoso, o país passou por um grande programa de privatizações, com a venda de grandes estatais. Isso estava bem alinhado com aquela agenda neoliberal que a gente comentou, prometendo mais eficiência, mas também gerando muita discussão sobre a soberania nacional e o papel do Estado. Os anos 2000, já nos governos de Lula, foram uma fase de forte crescimento econômico e de uma redução bem expressiva da desigualdade. Programas como Bolsa Família tiraram milhões da pobreza e criaram uma nova classe de consumidores. Foi um período de muito otimismo. O problema é que essa transformação social tão rápida também gerou novas tensões e novas expectativas que, mais tarde, com a crise econômica e os escândalos que vieram, acabaram servindo de combustível para a polarização. A crise brasileira foi uma verdadeira tempestade perfeita. Ela combinou a frustração antiga com a desigualdade, um escândalo de corrupção imenso, a Operação Lava Jato, que praticamente destruiu a confiança na classe política, e a ascensão de um discurso messiânico, de salvação, que se misturou com uma campanha antissistema muito, mas muito eficiente nas redes sociais. E aqui as fontes trazem uma distinção muito importante. Os movimentos que surgiram nesse período não são apenas conservadores no sentido tradicional de querer equilíbrio e preservar as instituições. Muitas vezes eles são reacionários, ou seja, eles reagem contra a modernidade, contra o pluralismo, e o objetivo deles é restaurar uma ordem social do passado que eles enxergam como ideal. Depois de passar pelos sintomas, pelas causas e por um estudo de caso, o que a gente pode concluir? E mais importante, o que ainda nos resta para defender a democracia? Então, o ponto crucial é este. A crise da democracia não é um acidente de percurso. Ela é o resultado de uma falha estrutural, essa desconexão crescente entre o sistema econômico e a justiça social. E essa falha foi explorada de forma deliberada por atores políticos que usam o descontentamento das pessoas como combustível e a desinformação como sua principal arma. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final e bem urgente. Num cenário em que as instituições são atacadas o tempo todo, em que a verdade é relativizada e a confiança se perdeu, o que sobra? O que forma a nossa última linha de defesa dos valores democráticos? Essa é a questão que, no fundo, define o nosso tempo.